Cada semana um novo tema. O desafio é pensarmos um pouco sobre avivamento bíblico nessa semana e como tudo isso pode ser traduzido em vida para a igreja cristã do século XXI. Falar em avivamento é falar em oração, a volta ao primeiro amor, busca por santidade, práticas de boas obras de justiça, testemunho público de Jesus e por aí vai. Hoje quero refletir, dando início a essa semana, em Colossenses capítulo 1, versículo 9 e versículo 10, que vai nos dizer assim: Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Paulo ora pelos colossenses pedindo que fiquem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento do Senhor. Como eu acabei de fazer essa leitura, o propósito da vida cristã é conhecer e fazer a vontade de Deus e crescer no seu conhecimento. É o cerne desta oração, como é também do avivamento real. Um aumento notável de zelo e devoção por parte do povo de Deus é um sinal inconfundível do avivamento e é sobre isso que vamos estar refletindo essa semana. O texto, como eu acabei de ler, vai iniciar dizendo: por essa razão, no versículo 9 desse primeiro capítulo de Colossenses. Por essa razão, estabelece o vínculo com os versículos anteriores ao que Epáfras relatou a Paulo, versículo 4, 5 e o versículo 8, que vai nos dizer assim: Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Versículo 8, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então, Paulo está se reportando a essas boas notícias que chegaram através de Epáfras, como diz essa mesma carta, versículo 7. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. O apóstolo assumiu a responsabilidade de orar por eles desde o dia em que ouviu falar da fé, do amor e da esperança dos queridos santos de Colossos. Ele orou antes de tudo para que transbordassem de pleno conhecimento da vontade de Deus, como eu já citei anteriormente, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Não pediu que se contentassem com o conhecimento dos gnósticos. Queria que chegassem ao pleno conhecimento da vontade de Deus para a vida deles, conforme revelado na palavra. Esse conhecimento não é de natureza carnal, nem mundana. Ele é caracterizado pela sabedoria e entendimento espiritual. Sabedoria para poder, da melhor maneira possível, pôr em prática essa mesma sabedoria e entendimento para distinguir entre o que está de acordo com a vontade de Deus e o que está em conflito com ela. Versículo 10, há uma relação importante entre os versículos 9 e 10, porque o apóstolo queria que os colossenses chegassem ao pleno conhecimento da vontade de Deus, para que fossem grandes pregadores ou mestres extraordinários?
para atrair grande número de seguidores, como faziam os gnósticos? Não, não era isso. O verdadeiro propósito da sabedoria e do conhecimento espiritual é capacitar o cristão a viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Temos aqui uma lição importante sobre orientação divina. Deus não revela sua vontade para que nossa curiosidade seja satisfeita. Também não é com o propósito de satisfazer nossa ambição ou a nossa vaidade. O Senhor, antes de tudo, revela sua vontade para a nossa vida, com o objetivo de podermos agradar a Ele em tudo quanto fizermos. Quando o texto vai dizer também que ele está orando para que eles frutifiquem em toda boa obra, aqui somos lembrados de que, embora não sejamos salvos pelas boas obras, sem dúvida fomos salvos para praticar as mesmas. Efésios 2:10 vai dizer que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Paulo também escreveu a Tito dizendo: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças a afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Tito, capítulo 3, versículo 8. Paulo queria não só que frutificassem toda boa obra, mas que também crescessem no pleno conhecimento de Deus. Como é que isso pode acontecer? Em primeiro lugar, pelo estudo cuidadoso da palavra dele. Em seguida, pela obediência aos seus ensinamentos, servindo a Deus com fidelidade. Parece ser essa a principal ideia aqui. Ao agir assim, obtemos um conhecimento mais profundo do Senhor. Como diz Oséias, capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Embora se encontrasse encarcerado, distante de todos, o apóstolo Paulo orava sem cessar em favor desses novos cristãos numa íntima conversa com Deus. A oração de Paulo e dos que estavam com ele na cadeia não tinha plateia, era pessoal. Talvez realizada em silêncio, mas chegava ao trono divino diante do Pai Celestial, que está presente em segredo, ouvindo o clamor e respondendo de forma que os crentes sejam fortalecidos e cresçam perseverantes em toda boa obra e no conhecimento de Deus, de quem obtiveram a redenção e o perdão dos seus pecados. É sobre isso nossa reflexão hoje, desejando que essa semana sobre avivamento passe pelas orações, como nós já citamos lá anteriormente, passando agora por essa oração linda, extraordinária, cheia de profundidade e amor, que Paulo faz pela igreja em Colossos, colocando a vida dos irmãos e desejando que eles sejam cheios do conhecimento, sejam cheios da sabedoria, estejam plenamente aptos a discernir a boa, a perfeita, a profunda, agradável vontade de Deus, como nós sabemos que assim deve acontecer, e que isso se transforme em prática de boas obras, como realmente a igreja deve estar marcada por essas práticas de boas obras de justiça para a glória de Deus. Desejo então que tudo isso aconteça e que Deus nos visite com poder e grande glória. Receba então um grande abraço da pastora Betinha, que Deus nos abençoe. Uma ótima semana, uma ótima reflexão. Amém.